Santa Melânia e Valério Piniano. Ao descrever as grandes personalidades romanas que durante o século IV foram exemplo de matrimônio e viuvez vívidos de maneira cristã, num contexto apenas superficialmente cristão, é preciso mencionar, além de Santa Paula Romana, o nome de Santa Melânia, a jovem. Melânia nasceu em 383 em Roma, filha do cônsul Valério Publícola, que por sua vez era filho de Santa Melânia, a velha, e de Albina, a qual provinha de uma família pagã e cujo pai, inclusive, ocupara um alto cargo de sacerdote pagão. A nobre família em que nasceu Melânia possuía imensas propriedades e, por isso, também era dona de inúmeros escravos e escravas. Acolhendo a fé cristã com grande dedicação, a jovem Melânia tinha receio de ser uma daquelas pessoas abastadas a quem era negado o reino dos céus devido à sua fortuna. Desde cedo, com seu coração simples, queria oferecer tudo a Deus, inclusive ela mesma, com sua virgindade intacta. Muito cedo conheceu a diferença gritante entre a vida das famílias nobres e a vida daquela classe oprimida de pobres escravos reduzidos à servidão e considerados pela sociedade romana quase que animais de carga. O Evangelho, ao contrário, ensina que todas as pessoas são irmãos e irmãs. Melânia desejava uma vida simples, virginal e modesta, diferente da vida que a rodeava e dos planos de seu pai. Querendo dissuadi-la de suas ideias extravagantes, em 396, repentinamente ofereceu a mão da filha a seu afortunado sobrinho Valério Severo Piniano. Melânia tinha apenas 13 anos e seu primo e esposo 17. Melânia tentou persuadir Valério a renunciar às relações sexuais. Ele estava disposto a fazê-lo, desde que antes tivessem 2 filhos para perpetuar a linhagem. Melânia teve de consentir com esse plano. Primeiro, deu à luz uma menina que morreu alguns anos depois. O segundo filho, o menino, sobreviveu apenas algumas horas após um parto prematuro, enquanto Melânia permaneceu em iminente risco de vida. Piniano rezou com fervor no túmulo do diácono São Lourenço, em Roma, para que Deus salvasse a vida de sua mulher. Ele prometeu que, se suas preces fossem ouvidas, dali em diante iria praticar a perfeita castidade em seu casamento. A esposa sobreviveu, mas seus pais não permitiram que os dois levassem a promessa adiante. Apenas após a morte do pai dela, em 404, a ainda jovem Melânia, aos 21 anos, pôde cumprir a promessa com Piniano aos 25, e assim o fizeram até o fim de suas vidas. Além da promessa de castidade matrimonial, Melânia também convenceu o marido a renunciar a qualquer extravagância em seu estilo de vida e a usar toda a sua fortuna em obras de caridade e no sustento da igreja. O primeiro passo foi a libertação de 8.000 escravos. Para superar qualquer apego a seu imenso patrimônio, o casal partiu para Roma e viajou primeiro até Nola, a fim de visitar Paulino, seu parente distante. Com o avanço dos godos em 408, o casal refugiou-se em suas terras na costa leste da Sicília. Ali, Melânia e Piniano tiveram a ideia de levar uma vida comum, em um tipo de regime conventual que a muitos inspirava naqueles tempos, e para o qual Santo Agostinho já havia compilado uma espécie de regra. Com mais 60 mulheres, Melânia deu início ao claustro. Piniano fez o mesmo, e perto dali viveu com mais 30 monges. Temendo o ataque das tribos germânicas, o casal, agora consagrado à vida religiosa, mudou-se novamente da Sicília para Tagaste, norte da África, terra de Santo Agostinho, onde seu amigo Alípio era bispo na época. Cada um deles fundou um mosteiro, um para mulheres, outro para homens.
Passados 2 anos em Tagaste, em 413, Melânia e Piniano deixaram a África e foram, desta vez a pé, como sua santa avó Melânia, a Velha, para a Palestina. Depois de breves visitas aos monges no deserto egípcio, a São Cirilo de Alexandria e a São Jerônimo fixaram-se em Belém e mais tarde em Jerusalém. Ali Melânia fundou um convento com 90 irmãs, onde ela mesma ocupava uma cela modestíssima perto do Monte das Oliveiras, e viveu uma vida reclusa e penitente na mais austera pobreza, depois de distribuir toda a sua enorme fortuna a igrejas, mosteiros e aos necessitados. Quando faleceu, aquela que já havia sido a mais abastada mulher do Império Romano tinha agora consigo apenas 50 moedas de ouro que foram dadas ao bispo. Seu marido, Piniano, fez o mesmo com todas as suas posses. Ele morreu em 437 e Melânia viveu ainda por mais 2 anos, vindo a falecer em 31 de dezembro de 439. Depois de uma jornada pastoral bem-sucedida até Constantinopla, passou o Natal em Belém, com uma parente por quem tinha grande afeição, Paula, a jovem, neta da Santa Paula Romana. Ela também foi à celebração de Santo Estevão, em Jerusalém, quando sentiu que a morte chegaria em breve. Melânia pediu que suas acompanhantes a levassem para dentro da igreja e recebeu 3 vezes o viático, de acordo com o costume da época. Por fim, faleceu dizendo: "Se for do agrado de Deus, que assim seja." Santo Hilário e Santa Quieta. Quase nada se sabe sobre o casal Hilário e Quieta, que viveu no século V. Pertenceu à nobreza gálica em Borgonha e era proprietário de vastas terras na região de Caltigny, perto de Montbard, Côte d'Or, e na região de Dijon. Seu filho, João, graças ao exemplo virtuoso de seus santos pais, alcançou a santidade na vida adulta. São João de Réaume nasceu no ano de 440, em Coutangy, filho de um legislador, Hilário, e de sua esposa, Quieta. O monge Jonas de Bobil, na introdução da biografia de São João de Réaume, descreve as virtudes desses abençoados pais. Acima de tudo, seu amor mútuo e sua fidelidade devem ter sido exemplares. Sabemos disso a partir de um milagre lendário registrado por São Gregório de Tours, no 8º livro de sua antologia hagiográfica Miracolorum Libri Octo, com o título In Gloria Confessorum. A poetisa francesa Marie Noël também o registrou em seu diário. Na lenda de Hilário e Quieta, suas vidas não são narradas em detalhes, mas em poucas e preciosas palavras que contêm algumas das coisas mais belas que se poderiam recordar sobre seu casamento. Eles levaram uma vida matrimonial exemplar e amaram-se tão profundamente que seu amor foi glorificado após sua morte com um milagre. Hilário faleceu primeiro, sendo colocado em descanso eterno numa sepultura na igreja de São João, em Dijon.